A paz do Senhor, meus amados. Tudo bem, queridos? É muito bom ter esse privilégio de entrar na sua casa, entrar na sua residência, onde você estiver, você está vendo aí, né? A palavra de Deus está se alimentando, porque a gente se alimenta fisicamente do pão de cada dia, mas espiritualmente nós nos alimentamos da palavra de Deus. Tá certo, meus amados? Vou deixar um versículo para a nossa meditação. É João 5:6, que diz assim: Queres ficar são? Glória a Deus. Nós encontramos aqui, meus amados, essa passagem é a passagem do homem que estava no tanque de Betesda. Glória a Deus. Então, este homem estava ali há 38 anos, esperando o seu milagre. Ele era coxo, né? E a palavra de Deus diz que naquele tanque, quando um anjo vinha, agitava aquela água, e o primeiro que entrasse naquele tanque, não é, com aquela água agitada, ele recebia a sua bênção, não é? E quando ocorria de o anjo agitar a água, que ele corria para receber a bênção, muitas pessoas passavam na frente dele, nem se preocupava, né, com a situação dele, né, com as limitações dele, ia na frente e recebia a bênção. Mas uma coisa que eu acho lindo, meus amados, é a persistência deste homem, não é? Nós vamos aprender uma lição maravilhosa com este coxo de Betesda. E a lição que ele traz para nós é a persistência, né? A persistência, ela é o sinal dos vencedores, não é? Se você não persistir, se você desistir, você não vai ter vitória, né? Porque muitas vezes temos sonhos, temos foco, né? Cada um de nós tem uma vocação, Deus tem algo grande, a gente começa a lutar, a batalhar, mas durante essa trajetória vai surgir muitos empecilhos, não é? Então, aqueles fracos vão caindo, né? Vão se esvaziando do seu foco, da sua visão, não é? Porque acha que os impedimentos foram maior, mas os perseverantes pode vir o que vier, ele está ali de pé. Glória a Deus, porque ele sabe que ele foi chamado para aquilo ali. E aquilo ali vai ter um empecilho, vai ter uma luta, não é verdade? Vai ter uma guerrinha, mas ele está ali, com foco, com a visão. E ele não desiste nunca. Glória a Deus. E Deus contempla, né, aquela perseverança e dá a vitória, né? Então foi isso que aconteceu com aquele coxo. Porque se aquele coxo fosse olhar para as suas circunstâncias, ele jamais ficaria esse tempo todo, né? Que ele olhava, o outro anda, eu não ando, né? Verdade, o outro tem as pernas boas, eu não tenho. O outro é independente, eu sou dependente. Quer dizer, era um motivo demais para a desistência, né? Mas a fé dele vencia tudo isso. Não é, meus amados? Então, nunca olhe para as circunstâncias, não é? Não olhe para as circunstâncias, olhe para o poder de Deus, não é? Aquelas causas simples, né? Jesus deixa a gente resolver, nos capacita, mas as causas difíceis, as causas insolúveis, não é? Ali é especialidade para Deus. E o que aconteceu? Aquele coxo não saiu da posição. Ele está nos dando um exemplo para a gente não sair do lugar. Inclusive, tem um versículo na palavra de Deus que diz assim: levantando-se contra ti, o espírito do governador não deixa o teu lugar. Glória a Deus, porque meus amados, pessoas para nos ajudar, para dar a mão, não é? São poucas, viu? A minoria. Porque a palavra de Deus diz que encontrou um amigo, encontrou um tesouro. É um amigo, não é vários amigos, não. Porque muitas vezes vem a aprovação na nossa vida, né? Para o Senhor selecionar, para a gente ver quem são os verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos, eles ficam na luta, na guerra, no vendaval, e aqueles que a gente julgava que era amigo. Ele sai de fininho, não é? Então, muitas vezes a gente está enganado, que vai receber ajuda de A, de B, não é? Mas no momento da crise, é o que o Senhor mostra quem é o verdadeiro amigo.
né? E aquele coxo continuou na sua posição. Não olhou para as circunstâncias, porque as suas circunstâncias, elas não eram favoráveis. Era tudo negativo, não é? Ele limitado, né? Ele sem poder andar. O outro corria na frente dele, tomava a sua bênção, que era a sua vez, não é? Mas ele, dentro dele, ele tinha aquela fé, aquela perseverança. Eu não saio daqui. Eu só saio com a minha bênção. Eu só saio com a minha vitória. Glória a Deus. Então, esta é a posição que cada um de nós temos que ter. Perseverança, não é? Glória a Deus. E ali o Senhor viu aquela perseverança, né? Dentro de suas limitações. Ele não olhou para as circunstâncias que para eles eram desfavoráveis, não é? Ele cria que algo, um milagre ia acontecer. E ele não saiu da posição, não saiu dali. E o que aconteceu? Jesus vendo aquela persistência, aquela confiança, aquela fé, Jesus foi lá onde ele estava, né? E disse para ele, tu quer ficar são? Tu quer ficar curado? Aí ele contou sua história. Senhor, faz tanto tempo que eu estou aqui, não é? Mas não tem ninguém que me ajude. Quando chega a minha vez, vai outro na frente, não é? E recebe a bênção e fica aqui. E o Senhor disse, você não precisa ir mais nem para a fila. Glória a Deus, não é? Então, Jesus se agradou daquela fé. E Jesus foi lá, operou um milagre, e ele não precisou nem ir para o tanque, meus amados. Então, cada um de nós devemos ficar na posição que o Senhor colocou, não é? Perseverante. Porque Deus, quando nos dá um foco, nos dá uma vocação, nos dá uma visão, ele nos dá aquela força sobrenatural, que a gente olha e não sabe como vai acontecer, mas vai acontecer, não é verdade? Aí é onde vai entrar o sobrenatural do Senhor, não é? Nós encontramos também aquela passagem de Lázaro, né? Que Jesus era amigo daqueles 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, não é? O que aconteceu? Lázaro ficou doente. E as irmãs confiou que Jesus vinha depressa resolver o problema. E mandou logo um recado para ele, um mensageiro. Olha, Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Já foi colocando logo aquele amor, não é? Que Jesus passava por lá, na casa dos 3 irmãos, né? Jantava, palestrava, né? Fazia obra e ia embora. Então, ele achou que eles iam ser atendidos de imediato. Mas Jesus mandou um recado. Diga a eles que a sua enfermidade, a enfermidade de Lázaro, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E aí, meus irmãos, ficaram os irmãos esperando Jesus, e Jesus não veio, e Lázaro piorou, e Lázaro entrou em coma, e Lázaro morreu. E agora? E Jesus não apareceu, não é? Então, esse processo passou 4 dias. 4 dias. Quando Jesus chegou, disse logo aos discípulos, vamos na casa de Lázaro, porque ele dorme e eu vou acordá-lo do sono, né? Ele falava já que ele tinha morrido, né? Que a morte para o Senhor, a pessoa está dormindo, né? Então, ali quando ele foi, aí foi, como é que se diz, né? Maria correu e disse, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, não é? Mas eu sei, não é? Que ele há de ressuscitar no último dia. Foi o que ela tinha aprendido nas Escrituras, né? E ele disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu isto? Glória a Deus. E ali Jesus foi e viu a situação de Lázaro, que ele já estava há 4 dias, né, naquela situação. E Jesus chorou também. A palavra de Deus diz que Jesus chorou, porque Jesus sabia que doeu para eles ver o irmão passar por aquele processo, né? Então, aquilo foi preciso para que o nome do Senhor fosse glorificado, não é? Porque se Jesus chegasse, curasse aquela doencinha de Lázaro, era simplesinha, né? Mas Jesus ressuscitar, né? O poder da ressurreição, né?
Foi algo sobrenatural. Então Jesus disse, olha, me mostra onde o colocaram, não é? E levaram para lá, Senhor, já cheira mal, não é? Mas o Senhor respondeu, eu não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então, meus amados, não importa se o problema já cheira mal, se o problema não tem solução, não é? Quando Jesus chega, Jesus é a solução, não é? Jesus entra com o sobrenatural. E ali, quando Jesus chegou, que levaram ele lá, que ele já estava, né, na tumba, né? Primeiramente, Jesus orou. Levantou os olhos para o céu e ele orou. E ele disse, graças te dou, ó Pai, porque tu sempre me ouves. Glória a Deus. E fez ali a sua oração, né? A introdução de Jesus foi uma oração de clamor ao Pai. E quando terminou de orar, ele ordenou, Lázaro, sai para fora. Glória a Deus. E ali, meus amados, né? A morte ouviu a voz do Senhor, bateu em retirada e lá vem Lázaro todo enfaixado. Glória a Deus. E o Senhor disse, desatai-o e deixai-o ir. Glória a Deus. Então, meus amados, ali, muitas pessoas que presenciaram aquele milagre, aquele prodígio, né? Glorificaram a Deus. Então, ali o Senhor foi glorificado. Então, tem causas na minha vida e na tua vida que muitas vezes a gente quer logo, mas tudo tem um tempo de Deus, não é? E o Senhor quer ser glorificado no meu problema, no teu problema, né? Na minha causa, na tua causa. Glória a Deus. Então, não importa o que você está passando, o problema, né? Os vendavais. Para Deus, nada é impossível, né? E é como o Senhor disse para as irmãs de Lázaro. Esta enfermidade, ele quer dizer, este problema não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, né, amados? Então, qualquer problema que você estiver passando, isso Olívio, tem jeito sim. O Senhor quer ser glorificado através desse problema. E o Senhor vai chegar lá, vai entrar com milagre, vai dar a vitória, não é? E você vai passar o mar a seco e cantar do outro lado, só o Senhor é Deus. Amém, meus amados? Ficou essa palavrinha da parte de Deus, viu? Para o meu e o teu coração. Fica com Deus em nome de Jesus. Amém.